gente, bom dia. Hoje nós vamos estudar o gênero textual, o conto maravilhoso, que é um gênero de origem popular, transmitido de geração em geração. Ele apresenta geralmente narrador observador, personagens, espaço, tempo, o qual costuma ser indicado pela expressão "era uma vez". Possui também um elemento mágico capaz de transformar os acontecimentos da narrativa. A estrutura do conto maravilhoso, as suas características. É um texto narrativo que se inicia geralmente por uma expressão que indica tempo impreciso. Era uma vez, há muito tempo, muitos e muitos anos atrás. Os fatos acontecem em florestas, palácios, reinos e etc. Tudo que vocês puderem de imaginar. Apresenta um ou mais protagonistas e um vilão, né? Que são as bruxas, os monstros, os seres mágicos, né? Etc. A história ela se inicia em uma situação de tranquilidade, a qual é quebrada com uma perda e uma falta. Agora eu vou falar para vocês alguns contos maravilhosos que nós conhecemos, que nós já ouvimos, né? Que passa de geração para geração, onde nossos pais contam, falam pra gente, onde a gente lê na sala de aula, né? Que são A Branca de Neve e os Sete Anões, Cinderela, a Gata Borralheira, Os Três Porquinhos, A Pequena Sereia, Peter Pan, O Gato de Botas, A Bela e a Fera, Capuchinho Vermelho, né, que é o Chapeuzinho Vermelho, O Patinho Feio, A Bela Adormecida, O Mágico de Oz, Bambi, João e o Pé de Feijão, Pinóquio e Rapunzel. Então esses são os contos, né, assim, os mais clássicos, né, os mais conhecidos, né, que eu acredito que cada um de vocês já tenham lido pelo menos no mínimo uns 6 ou todos esses contos, né? Tipos de personagens. Vamos lá, uma outra aula diferente. Antes de eu falar dos tipos de personagens, que também acaba ficando ligado aos contos maravilhosos, eu estarei no final da aula passando exercícios de fixação para que vocês pratiquem, exercícios retirados do livro, né? Para vocês fazerem e depois para a gente corrigir na próxima aula, tá ok? Então vamos lá. Tipos de personagens. A estrutura da narrativa. A estrutura da narrativa ela é separada por personagens, que são os personagens principais, que é o protagonista, que é o personagem que tem um papel principal na história, sobre o qual se desenvolve a narrativa, se desenvolve a história é ao redor daquele personagem, do protagonista. E temos o antagonista, que é o personagem que se opõe ao protagonista, normalmente apresentado como vilão, né? O protagonista é o bonzinho e o antagonista é o vilão. E nós temos os personagens secundários, que é o personagem que tem participação menor na história. Então, gente, a aula de hoje foi resumidamente isso. Falar um pouco para vocês da estrutura do conto maravilhoso e dos tipos de personagem que a gente encontra justamente dentro desse gênero e de outros também.